Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. O CDS vai se pronunciar sobre a proposta de Orçamento de Estado que nos chegou no passado dia 11 de outubro, embora não saibamos já em que fase é que esta proposta se encontra. Tantas foram as cedências aos partidos da esquerda parlamentar anunciadas nos últimos dias que não sabemos, de facto, em que ponto da situação nos encontramos. Mas para já uma coisa é certa: este orçamento não convence nem à esquerda nem à direita, não convence às centrais sindicais, às entidades patronais, nem aos trabalhadores, nem às empresas. Portanto, vai ser de facto muito curioso, Sra. Ministra, qual é que é o orçamento que vamos discutir amanhã. Mas vamos por partes. No que respeita ao pacote de garantia para a infância, as medidas, no entender do CDS, são muito pouco significativas e também muito pouco ambiciosas. Portanto, embora a Sra. Ministra refere que representam um apoio significativo para as famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Mas não sabemos, tanto os valores, de facto, em concreto. Mas nem mesmo as medidas, tanto no pacote global de apoio à infância, eu mais à frente irei falar sobre a questão da gratuitidade das creches e das promessas, tanto, que a Sra. Ministra fez, não são um verdadeiro incentivo a que as famílias, tanto, tenham mais filhos. Portanto, não é este o caminho que consigamos ou que vamos conseguir inverter este inverno demográfico. No que respeita ao alargamento do subsídio para os cuidadores informais, refere a Sra. Ministra que este apoio tanto deixa de estar disponível apenas aos cuidadores informais residentes nos concelhos com um projeto piloto e que seja alargado a todo o país. Mas, Sra. Ministra, este projeto piloto ficou muito aquém, tanto, ou seja, mesmo não só na sua aplicação em termos de números de concelhos, como também na própria execução da verba em si. Portanto, no que cabe aos cuidadores informais, portanto, esta medida de facto não sai da sua fase de arranque. E já estamos, pelo menos com 2 meses, não sai de facto da fase do arranque. A agenda do trabalho digno prevê a licença de 5 dias para os cuidadores informais não principais reconhecidos. Portanto, o direito a faltar 15 dias sem perda de direitos, exceto retribuição por necessidades da pessoa cuidada. O direito de acesso a regimes de trabalho flexíveis e teletrabalho e as especiais garantias em matéria de despedimentos a questões de igualdade e não discriminação. Sra. Ministra, a Associação Nacional de Cuidadores pronunciou-se no dia 22, no passado dia 22, sobre as medidas anunciadas pelo Governo, que consideram de facto insuficientes e que sabem pouco. Mas não foi só a Associação Nacional dos Cuidadores Informais, mas também muitas outras instituições. Poderia citar a Associação Alzheimer Portugal, entre outras. Segundo a ANC, o direito à licença de 5 dias evitará que o cuidador tenha de tirar 5 dias de férias para prestar apoio à pessoa cuidada. Considera, no entanto, que o direito de faltar 15 dias com perda de remuneração não constitui um verdadeiro apoio. Portanto, na medida em que a maior parte dos cuidadores não pode prescindir de 15 dias sem remuneração, Sra. Ministra. O CDS entende, de facto, que os apoios previstos no Orçamento de Estado e as medidas laborais, entretanto, apresentadas no documento, são, de facto, insuficientes. Portanto, face ao que é necessário e face também ao que seria expectável passados 2 anos desde a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal. A verba prevista no Orçamento de Estado, Sra. Ministra, de 2022 é exatamente a mesma, ou o mesmo valor que constava no Orçamento de 2020 e no Orçamento de 2021, os cerca de 30 milhões de euros. Portanto, foi o CDS que colocou o tema dos apoios dos cuidadores informais na agenda política. O CDS trabalhou muito para que fosse aprovado o Estatuto do Cuidador Informal. Agora, de facto, poderia-se ter ido muito mais longe relativamente a este estatuto. Daí perguntar para já à Sra. Ministra como é que a Sra. Ministra irá alargar este projeto piloto a todo o país sem reforço de verba. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, faça favor, a palavra é sua. Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado, antes de mais, estranho que achem um orçamento que reforça em 510 milhões de euros as prestações às famílias, 510 milhões de euros face ao orçamento de que os senhores fizeram parte. Acho estranho que ache pouco ambicioso. Portanto, certamente deve ser uma mega culpa sobre o que aconteceu em 2015. Mas, dito isso, Sr. Deputado, e procurando explicar exatamente aqui os vários valores, que eu penso que foi isso que o Sr. Deputado me perguntou, em relação à garantia para a infância e ao reforço do abono de família. Aquilo que prevemos na proposta que foi apresentada na Assembleia é a criação de uma garantia para a infância para combater a pobreza infantil. Com esta garantia e com a aprovação desta garantia, Portugal passa a ser
um dos países da Europa com uma maior prestação dedicada exatamente ao combate à pobreza infantil, em que aquilo que nós propomos é que nas crianças e jovens até aos 18 anos, portanto 17 anos inclusivamente, passem a receber por mês, no mínimo, e o objetivo da garantia é a sua implementação ser faseada, portanto 2022-2023, passem a receber 100 euros mês. Significa 1.200 euros ano, isto em 2023, indo de uma forma intercalar, garantindo em 2022 que isto aconteça em duas fases, portanto, garantindo em 2022 70 euros mês para as crianças em risco de pobreza, significa 840 euros ano. O que na prática também significa que abrangerá cerca de 123 mil crianças e que significa um aumento face ao que hoje tem. Hoje, crianças que estejam nesta situação, hoje em dia, recebem cerca de 450 euros ano e passarão, já não estou a falar daquelas que recebem menos, que são as que recebem, as de segundo escalão, que recebem 31 euros. Já estou só a falar nas crianças do primeiro escalão, porque também poderá haver crianças do segundo escalão em risco de pobreza extrema. Mas isto significa que passarão de 450 euros ano para, em 2022, 840 euros ano e em 2023, 1.200 ano. Se o Sr. Deputado acha que isto é pouca ambição, eu volto a lembrar o que então terá sido a completa destruição nos anos até 2015. Em relação ao abono de família, aquilo que prevemos é que qualquer criança terá a garantia, e qualquer criança, volto a dizer, criança ou jovem até aos 18 anos, significa 17 anos inclusive, terá, através do abono ou por via fiscal, até 2023, a garantia de, por criança, receber 600 euros ano. Isto significa que, em relação às crianças que hoje, por exemplo, recebem, e jovens que hoje em dia recebem 31 euros mês, significa que em 2021 têm por ano 371 euros, em 2022 492 euros, em 2023 600 euros ano. O que significa também que isto é um aumento de 229 euros ano, com uma despesa, um investimento, chamemos e consideramos que é um investimento social no valor de 140 milhões de euros, abrangendo 500 mil crianças nestas duas dimensões. Em relação à preocupação sinalizada com os incentivos e a resposta à demografia e à natalidade, a preocupação que temos tido é que isto seja uma leitura e uma intervenção integrada em várias dimensões, seja no reforço dos apoios às famílias com crianças, como que acabei de falar, seja também no apoio através das respostas sociais, nomeadamente em termos de equipamentos sociais, portanto, alargamento, como eu disse há pouco, de mais 10 mil lugares em termos de creches, seja também em termos do alargamento da gratuitidade de creches para conseguir chegar a mais crianças, mas também em termos daquela que é a agenda do trabalho digno, para garantir que este combate à precariedade é também um combate que permite a promoção da estabilidade laboral dos nossos jovens, que sabemos que é crítica do ponto de vista também da garantia de condições para que possam, para promover a decisão, nomeadamente sobre ter filhos e ter crianças, e aliás gostava de ouvir o CDS sobre este combate à precariedade e aquilo que considera que é essencial fazer relativamente aos jovens. E em relação também aos cuidadores informais, dizer que aquilo que aqui se encontra previsto no orçamento, nesta proposta para 2022, são 30 milhões de euros e, além disso,
o alargamento dos projetos piloto a todo o país, naturalmente com várias medidas que não implicam só a dimensão do subsídio, além do pacote que foi aprovado em sede de Conselho de Ministros, na proposta de lei, que naturalmente virá, eu espero que seja também aqui pelo CDS, depois, em termos de agenda para o trabalho digno, que também assumam estas prioridades, seja do combate à precariedade e da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, que é, aliás, uma das grandes prioridades que temos na agenda e, portanto, folguem saber que vão secundar essas opções que aqui assumimos. Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra dispõe ainda de 30 segundos. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, 3 minutos e 18 segundos, pelo que o Sr. Deputado gerirá como, obviamente, lhe aprouver. Sr. Deputado, Irei fazer já uma pergunta, portanto, para permitir que a Sra. Ministra consiga responder ali nos 28 segundos e depois irei fazer mais outra intervenção. Sra. Ministra, relativamente ao apoio à deficiência, portanto, na formação profissional, existem muitas dúvidas, portanto, que não conseguimos encontrar respostas, bem como também as instituições, portanto, sociais não sabem, tanto como, ou não está clarificada essa situação, não sabemos, portanto, se vão abrir também novos cursos e quem é que ou quais são os procedimentos futuros, se vão ficar nas instituições ou se vai passar, portanto, para o regime geral. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, então, para responder. Faça. Sr. Deputado, aproveito para dizer, aliás, que nós lançámos este ano um programa especial dedicado a fazer o encontro entre a procura e a oferta das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Valor T, e temos expressamente previsto, aliás, nesta proposta de Orçamento de Estado que aqui apresentamos, um programa especial dedicado à empregabilidade das pessoas com deficiência, portanto, uma das nossas enormes prioridades e, portanto, Sr. Deputado, este Orçamento de Estado tem exatamente como uma das suas grandes prioridades a empregabilidade das pessoas com deficiência. Muito obrigado, Sra. Ministra. Com isto, a Sra. Ministra esgotou o tempo que tinha disponível, mas o CDS-PP dispõe de 2 minutos e 57. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, já não tem tempo para responder, mas certamente depois pode responder depois. Relativamente ao alargamento da gratuitidade das creches para todos os filhos das famílias pertencentes ao primeiro e segundo escalão da Segurança Social, prometido pelo Sr. Primeiro-Ministro e também pela Sra. Ministra, pergunto como é que irá assegurar esta gratuitidade, tanto não existindo tanto vagas tanto na rede solidária atualmente, ou se vai aumentar os acordos de cooperação com essa mesma rede solidária, ou se vai construir creches públicas, quantas e quanto vai custar e quando estarão prontas. A Sra. Ministra há pouco falou em novos, portanto 10 mil novos lugares, portanto eu deixar esta pergunta, porque 10 mil novas vagas, tanto implica a construção de um número tanto muito significativo tanto de creches, quando existiam outras soluções que seriam muito mais ou que teriam muito menos custos, portanto, por parte do Estado, como a contratualização com os privados ou com as creches, portanto, da rede privada. Proposta que o CDS tem vindo a fazer em relação a esta matéria, que permitiria resolver muitos problemas da falta de vagas e a preços acessíveis em creches de uma forma mais eficaz e com menos custos para o Estado. Portanto, a inexistência, de facto, de uma rede de creches que assegure a universalidade de acesso é um claro obstáculo também à constituição de família. Nem todas as famílias, portanto, têm, infelizmente, meios e rendimentos para ter uma criança, tanto em casa ou também em termos de familiares ou em creches privadas. O CLS, tanto, tem apresentado como solução um modelo de contratualização com as creches, tanto do setor privado, mas sistematicamente a esquerda, portanto, tem vindo a rejeitar, portanto, esse cenário. Portanto, porque existe, de facto, e as creches privadas, e existe um número, tanto, muito significativo, tanto de vagas, tanto não há que esperar. Aqui teríamos uma solução imediata que iria satisfazer tanto centenas de milhares tanto de famílias, porque uma vez que a rede solidária portanto, não tem já capacidade tanto de alargamento, a construção tanto de creches públicas seria um número tanto muito significativo, 10 mil lugares, talvez estejamos a falar aqui, não sei, mas talvez umas 300 ou 400 creches, quando é que terão construídas, nem em projetos estão, portanto não pode estar a prometer que gratuidade para o próximo ano e para o ano seguinte, portanto para crianças, quando não existem equipamentos, só os implementar, o custo de implementação de um projeto, a execução de um projeto, a construção de uma creche, estamos a falar, portanto, de 2, 3 anos. Teria aqui uma solução de contratualização, portanto, com as creches do setor privado, medida, aliás, portanto, que existe em alguns municípios e alguns municípios, portanto, do Partido Socialista, portanto, estão a querer implementar esse mesmo modelo. Dou-lhe o exemplo, portanto, de Almada, portanto, e dou-lhe o exemplo, portanto, de Sintra, de querer fazer um modelo idêntico ao que é seguido em Cascais, em que se conseguiu acabar
com as listas de espera, tanto para crianças em creche. Repito, 2 municípios do Partido Socialista, tanto que estão a querer seguir este modelo de contratualização com creches, tanto do setor privado.